Olá, gente boa. Se a imprensa brasileira, a outrora chamada grande imprensa brasileira, cumprisse o seu papel, o Brasil viveria uma outra situação. Com isso, eu quero dizer que essa imprensa, esse jornalismo que hoje temos no Brasil, que caracteriza a maior parte dos grandes grupos de comunicação, tem uma culpa e uma responsabilidade direta no clima de instabilidade institucional do país. Esse jornalismo, de um modo explícito, inegável, durante 43 meses, continuando algo que havia começado antes da eleição, dedicou-se inteiramente, tendo como sua principal atribuição, de modo inegável por qualquer observador, por desatento que seja, a tarefa de destruir toda a possibilidade de que o presidente da República cumprisse a sua tarefa, governasse o país, superasse as dificuldades e implantasse as ideias que o levaram a vencer a eleição. Fizeram o possível e o impossível durante 43 meses de modo implacável. Usaram, para isso, inclusive as etiquetas retiradas de cartilhas dos partidos oposicionistas, aliás, se comportando esse jornalismo como se um partido político fosse. Que haja divergências em relação ao governo, isso é próprio da democracia. Mas essa unanimidade dos grandes veículos de comunicação, ela vai além da burrice. Essa não é exatamente uma unanimidade burra, mas é uma unanimidade planejada e perigosa. Esse jornalismo silenciou, cúmplice, de modo cúmplice, com as tropelias realizadas pelo Supremo Tribunal Federal ao longo desse período. Tropelias, truculências, violações da Constituição, do devido processo, do modo como se faz boa justiça, contemplou passivamente essas violações, inclusive os atos de vingança que foram realizados no plenário do Supremo Tribunal Federal e individualmente por alguns senhores ministros, sem a menor crítica desse jornalismo. Essa imprensa, esse jornalismo, silenciou em relação às articulações sinistras entre o Supremo Tribunal Federal e o Senado Federal, a quem caberia recompor e pôr a casa em ordem, restabelecendo o equilíbrio entre os poderes e uma sadia relação entre o poder judiciário e o poder executivo. Mas não o fez. Alinhou-se com o Senado Federal e com o Supremo Tribunal Federal contra o presidente da República. Esse jornalismo, numa evidência do que estou dizendo, recentemente festejou o manifesto, a carta da USP e seus signatários, como sendo uma expressão da vontade nacional, como a mais pura expressão e representação da vontade nacional. Desconhecendo, ao longo de 43 meses, todas as manifestações de milhões de brasileiros, de dezenas de milhões de brasileiros, que ao longo destes meses e destes anos saíram às ruas com reivindicações claras por liberdade, por democracia, por supremacia da Constituição, por justiça, por governo que governe sem os empecilhos frustrantes, artificiais, impostos por determinações, tanto do Congresso quanto do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma realidade que nós vivemos. Essa mesma imprensa contempla passivamente a apropriação da universidade brasileira, deste templo do saber plural, por ser universidade apropriada por uma ideologia e por um conjunto de partidos políticos.
passivamente aceita como coisa normal o que acontece dentro da universidade brasileira, os abusos que ali são praticados, o silêncio e a ocultação de toda a divergência, a lacração, como conduta de alunos e professores, de professores e alunos, domesticados em sala de aula, talvez vindo desde lá, desde trás dos cursos médios de ensino médio e do ensino fundamental. Este pavor, este horror em que se transformou a educação brasileira é respondido pela imprensa, por esse jornalismo, com silêncio. O Brasil seria um outro se, ao avaliar o poder legislativo, esse jornalismo não ficasse na periferia. Não ficasse na periferia dos comportamentos superficiais, como quanto gastam os gabinetes, quantos projetos apresentou o deputado tal e o senador fulano. Mas a coerência entre o discurso e o voto, a coerência entre a ideia e a ação ou a omissão, o ouvido que essa imprensa não tem em relação ao rumor das ruas, aos milhões de brasileiros que saem às ruas, que não ecoam dentro do poder legislativo nacional, isso tudo é recebido com silêncio e omissão. Como é triste contemplarmos esta realidade e sabermos que se não existem as redes sociais, e que por existirem e se manifestarem, por serem um espaço de manifestação, vêm sendo cerceados. Como é triste perceber que tudo isto é tratado com um silêncio desrespeitoso, violador, tanto da função quanto da sua própria dignidade. Pobre jornalismo brasileiro. As contas que estamos pagando caem, não só na parte desse jornalismo, na conta desse jornalismo, mas em parte cabem sim na conta de sua omissão. Eu não espero que o jornalismo torne a sociedade mais sábia, mas eu espero que não intoxique a democracia com seu silêncio, com as suas ações e omissões. Meu nome é Percival Cugina, eu quero o meu país de volta. Não solto a ponta da corda. E peço a Deus que abençoe o Brasil.